Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem. Uma semana aí abençoada, com a graça de Deus. E seguimos aí as exposições no canal, abordando o período interbíblico. Você que tem acompanhado os vídeos, a gente está numa sequência. Por que nós devemos estudar o Novo Testamento? Postado recentemente o vídeo 1 sobre o período interbíblico, e hoje nós vamos abordar o vídeo 2 do período interbíblico, abordando sobre a Babilônia. Que você possa deixar seu like, você possa comentar e compartilha com muitas pessoas o canal Teologia Contextualizada. Ajuda a gente a fomentar boa teologia, fazendo as exposições que nós estamos desenvolvendo ao longo dos muitos vídeos que a gente já tem aí no canal. E em 2024 a gente vem com uma proposta muito forte de estudar o Novo Testamento na sua plenitude, entendendo, e por isso a gente vai trabalhar vários temas importantes, tá certo? Sem mais delongas, vamos falar um pouco aí sobre o período interbíblico. A gente está estudando de forma bem objetiva e clara. Para quem tem acompanhado o canal, nós somos um canal com fomentação bíblica e teológica. Minha especialização é no Novo Testamento, embora eu tenha um conhecimento aprofundado do Antigo Testamento, mas eu me especializei no Novo Testamento. E eu quero trabalhar no canal o Novo Testamento, a Nova Aliança. É bem delineado com vocês. É óbvio que a gente vai passar pelo Antigo Testamento, isso é fato. Mas eu quero aí construir com vocês algumas coisas bem bacana em meio aí à exposição bíblica e permeando a teologia bíblica e a histórica, tá certo? Juntamente com a teologia prática. A teologia sistemática ela vai entrar posteriormente, mas a teologia bíblica, histórica e prática, a gente vai trabalhar muito dentro desse contexto aí do período interbíblico. Então vamos abordar então sobre uma fase específica, e essa fase específica do período interbíblico, ou o período que nós gostamos também de chamar de intertestamentário, vai se acostumando com essas terminologias teológicas. Você que está aprendendo a palavra de Deus pelo canal, você que tem se interessado em aprender pelo canal Teologia Contextualizada, a ideia é trazer um material de forma gratuita para você. A gente está vendendo nada. Eu quero que você conheça de verdade a palavra de Deus, que você mergulhe na palavra de Deus, que você possa se interessar pela palavra de Deus. Então esse termo chamado intertestamentário é um termo importante que eu disse na aula anterior, ou no vídeo anterior, ou na exposição anterior, que esse período ele está entre dois testamentos. A gente até trabalhou a etimologia da palavra. Está entre o último livro, que é Malaquias, e o profeta João Batista e a vinda de Jesus Cristo, que é o Marco. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a cronologia do Novo Testamento. Então você tem aí um período de 400 anos sem profecia. E a gente trabalhou no vídeo anterior, pegando o gancho para refrescar e trazer a sua memória, Daniel capítulo 9, a partir dos versículos
26 em diante, né? Nós trabalhamos muita coisa bem importante dentro do que a gente abordou com vocês, desse período específico, né? Daniel capítulo 24, 25, 26 e 27. E que os dias da reconstrução de Jerusalém até a vinda de Jesus seriam dias bem angustiosos. A gente viu isso na exposição anterior. Então hoje a gente vai falar um pouco, traçando desse período interbíblico, do povo de Israel na Babilônia. Então a gente vai traçar algumas questões importantes para o seu conhecimento. Então o período babilônico é um período que a Bíblia destaca em relação ao povo de Deus, que vai permanecer durante um período específico, que Deus permitiu isso acontecer, de 70 anos. O povo de Deus ele foi cativo durante um período de 70 anos. Durante esses 70 anos que o povo foi para o cativeiro, contexto geográfico da época é o Império Babilônico, um império que vai percorrendo todas as terras e agregando nas suas conquistas territórios e vai ampliando, né, o seu império até ele se consolidar. A partir de 626 até 539, você tem 87 anos que esse império ele vai reger todas aquelas terras e povos que vão prestar economicamente e politicamente prestações de serviço ao Império Babilônico, aos imperadores da Babilônia da época. O principal é Nabucodonosor. Claro, teve outros, a gente já vai falar daqui um pouco, mas esse é o contexto geográfico do Império. Foram 87 anos em que eles estiveram politicamente no poder, aonde povos de várias terras tornaram-se vassalos desse império, inclusive Israel. Nesse período em que os povos da terra são vassalos de Nabucodonosor, não é diferente o povo de Israel. A gente tratou isso no vídeo anterior, o vídeo de número 1. Esse é o vídeo de número 2. Eu sei que são muitos fatos e às vezes a gente não consegue captar. Então eu peço para que você assista ao vídeo anterior para te relembrar. Nesse período em que o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, com permissão de Deus, pelo fato deles quebrarem a aliança e a lei do Senhor, como eu disse no vídeo anterior, a primeira deportação ela aconteceu no ano de 605 a.C. E o rei do Reino do Sul chamava-se Jeoaquim, onde ele foi amarrado com cadeias de bronze e ele foi exilado para a Babilônia. E nesse ano de 605, também Nabucodonosor, ele leva alguns despojos do templo de Jerusalém, conforme 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 6 e 7. Eu vou ler esse texto com vocês, para a gente fazer menção desses acontecimentos históricos com a permissão de Deus. 2 Crônicas 36, versículos 6 e 7 fala: Subiu, pois, contra ele quem? Jeoaquim, que é o versículo 5. Ele tinha a idade de 25 anos, quando ele começou a reinar, né? E
ele fez o que era mal perante ao Senhor. E aí Nabucodonosor sobe, o rei da Babilônia, amarra ele com 2 cadeias de bronze para levar para a Babilônia. E aí o versículo 7 fala: também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia. Qual foi o pecado de Jeoaquim? O texto no versículo 8 fala: cometeu abominações. Quanto aos mais atos de Joaquim e as abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. Então depois você pode ler 2 Reis, a partir do versículo, ou do capítulo 23. Então, Joaquim, ele foi exilado na Babilônia, porque foi um dos reis que quebrou a aliança com o Senhor e trouxe ou perpetuou a idolatria, um dos pecados mais terríveis que ocorrera em Israel. A gente fala isso muito lá no vídeo anterior. E aí, posteriormente, alguns judeus também foram levados, como Daniel, Ezequiel, que posteriormente o Senhor levantou a profetizar no exílio. Então, Daniel e Ezequiel também são levados para o cativeiro. Daniel e Ezequiel, eles são o que nós chamamos de profetas do cativeiro, e Deus vai usá-los no cativeiro para trazer orientações ao povo que está cativo. Então você tem textos bíblicos como 2 Reis, capítulo 24, do versículo 1 a 7, 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 5 ao 8, e Jeremias, capítulo 25, do versículo 8 a 11. Esses textos, particularmente, eles são preponderantes para você entender a primeira deportação. A primeira deportação, ela acontece porque o povo de Israel negligenciou a palavra dos profetas que foram levantados durante um bom período no Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha sido deportado no ano de 722 pelo rei Senaqueribe, pelo Império Senaqueribe. Posteriormente, com o desenvolvimento da Babilônia, eles passaram a conquistar os povos daquela terra, daquele período de tempo, e a Síria também foi conquistada por Nabucodonosor. Então também foram vassalos da Babilônia. Então esse é um período em que Israel está sendo deportado e está se cumprindo a palavra que os profetas proferiram em meio ao povo. A gente tem que levar em consideração a palavra de Deus. No período específico dos reis, de Jeremias principalmente, houve alguns profetas contrário a Jeremias e aos profetas que se levantaram naquela época, porque não foi o único profeta Jeremias, houveram muitos profetas. Quando você está estudando os livros de reis, 1ª e 2ª Reis, você precisa ler também os profetas, sejam eles maiores e menores. Se for o livro de reis especificamente, a gente tem que pegar todos os profetas que são profetas antes do cativeiro babilônico. Quer pegar os profetas do cativeiro babilônico, aí é Daniel e Ezequiel, aí você vai entender com mais profundidade o que ocorreu ali no cativeiro babilônico. A princípio, a nossa ideia aqui é passar para vocês, né, as deportações e o que aconteceu, tendo em vista que o vídeo anterior a gente esmiuçou bem. Em 597 a.C., você tem um outro rei, Joaquim, que é filho de Joaquim, que já estava preso lá na Babilônia, e ele durou dentro do reinado
3 meses e 10 dias. Segunda Crônicas 36, versículo 9. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Ele seguiu os mesmos passos que seu pai, Joaquim. Não se importou com a aliança que Deus fez e nem com a lei do Senhor. Quando Deus ele levanta uma liderança expressiva, como os reis, é para que eles possam governar o povo com a justiça de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, com o coração quebrantado, mas prevalecendo na aliança que foi estabelecida e na lei do Senhor que parametriza a vida espiritual, a vida civil e tudo aquilo que o Senhor deixou escrito na Torá, ou como a gente chama, no Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio. E as leis específicas, elas estão entre os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses reis, basicamente, que fizeram o que é mal perante o Senhor, levaram a nação juntamente por causa do governo que eles exerceram, de forma extremamente colapsada, pelo fato de quebrarem a aliança e a lei do Senhor. Por isso que os profetas foram levantados por Deus para trazerem oráculos de acusação, advertência, de ensino, de juízo e de restauração. Houveram vários profetas que foram reagentes ou contrários aos profetas de Deus, mas nenhum dos profetas falsos prevaleceu perante a palavra de Deus que os profetas verdadeiros puderam colocar diante da nação. Então, no ano de 597, nós temos a segunda deportação, aonde Joaquim é levado cativo, conforme 2 Reis, capítulo de número 24, versículo de número 12 a 16. Eu vou ler com vocês, 2 Reis 24, 12 a 16. Para que fique bem claro, eu vou ler do 10 e vocês vão entender. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaço todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou-a toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles, destros na guerra, levou os reis da Babilônia cativos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu um rei em lugar de Joaquim, seu tio paterno, chamado Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Então, você tem uma série de ocorrências com a permissão de Deus acontecendo por volta do ano 597, aonde você só tem, a partir de agora, os judeus pobres residindo
no Reino do Sul, em Judá, com o tio de Joaquim, que é irmão de Joaquim, tá? Que torna-se um rei vassalo posteriormente. Você tem aí os textos bíblicos, 2 Reis 24, versículo 8 a 9, 10 a 16 e 2 Crônicas 36, versículo 9 a 10. Textos que, historicamente, percorrem esse período específico do ano de 597 a.C. Você tem uma outra data importante, que é a terceira e última deportação dos israelitas para a Babilônia. Acontece no ano de 586. A última deportação. O rei que está lá, como eu disse, é Matanias, que o rei da Babilônia passa a chamar Zedequias, um nome babilônico, e ele torna-se vassalo de Nabucodonosor. Tem que prestar contas para Nabucodonosor. E a gente sabe que todas as terras que eram conquistadas por Nabucodonosor, eles tinham que pagar impostos, tributos para o império daquela época. E num certo momento, Zedequias ele se rebela contra Nabucodonosor. Mas Zedequias, conforme as escrituras dizem, ele reina durante esse período de 11 anos, de 597 a 586, mas ele também tem a mesma prática que o seu irmão e que o seu sobrinho, fazer o que é mal perante ao Senhor. É no período também de Zedequias que Jeremias tem um ministério público muito ativo. É nesse período que Jeremias também ele passa a profetizar e ter reações tanto dos falsos profetas como do rei e os principais conselheiros de Zedequias reagindo contrário à mensagem que Jeremias está trazendo ao povo de Israel. Esse período é um período muito grave. Então, por isso que o livro de Jeremias, ele é um livro muito específico, onde você tira diversas lições para os dias contemporâneos. A gente não tem tempo de tirar essas lições, mas a gente vai trabalhar posteriormente os livros dos profetas, tá certo? Então, nesse período aí, Nabucodonosor com seu exército cerca por volta de 2 anos Jerusalém, como Zedequias ele se coloca contra Nabucodonosor, o império da Babilônia, deixa de pagar seus tributos, mas ele, dentro do que as escrituras ensinam, ele pede auxílio para os outros povos. Só que os outros povos também vão ser vassalos do Império Babilônico e não tem tanta expressão. Então, Zedequias ele cai juntamente com todos os seus conselheiros, sua família, enfim. O exército da Babilônia ele toma Jerusalém, aonde mora a monarquia. Os muros e as casas que estão ali são derrubadas e queimadas. E chegando no centro nervoso de adoração, do ápice do monoteísmo, que é o templo do Senhor, Nabucodonosor queima o templo do Senhor. E o templo do Senhor, que para os israelitas é fundamental, torna-se em ruínas. Ele leva os demais despojos e tesouros que tem no templo do Senhor. E nesse período há muito morticídio, principalmente dos filhos do rei, os príncipes de Judá e seus comandantes. E Zedequias, já cativo na Babilônia,
tem os seus olhos vazados. Ele torna-se cego. Nabucodonosor, de forma cruel, pratica essas questões específicas que a gente está falando, de morticídio, contra Zedequias, que foi contrário aí ao Império da Babilônia. Os habitantes em massa do Reino do Sul, de Judá, de Benjamim, vão ser levados para a Babilônia. Então, essa é a última deportação específica que ocorre. Os textos sagrados, como 2 Reis, capítulo 24, versículo 20 a 25, versículo 12, você tem uma porção grande de textos bíblicos falando sobre esse período. 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 17 a 21. Eu quero ler esse texto com vocês, do versículo 36, e pegar também Jeremias para falar com vocês. 36, do 17 a 21. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram, destruindo todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Olha como a questão aqui foi complicada. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até os 70 anos que se cumpriram. Então você tem aí, né, uma questão muito gravíssima ocorrendo com o Reino do Sul, tão somente porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 39, do versículo 1 a 10, eu quero ler também essa porção com vocês, porque é importante que a gente esteja fundamentado num período específico que nós estamos falando. Então, como é que você sabe dessas datas? Então, aí você tem os comentários específicos, vários estudiosos em teologia do Antigo Testamento vão propor e vão avaliar esse período, além do que a Escritura já revela. Capítulo 39, do versículo 1 a 10, diz assim, foi tomada Jerusalém e era o ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Você tem textos bíblicos bem claros apontando as datas específicas, então aí é só com cuidado, paciência, você vai chegar nessas datas. Era 1/10 do ano de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. É específico. A revelação, ela dá a data precisa. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mague e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os vistos Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e os alcançou, a Zedequias, nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, lá para cima. Você tem uma Bíblia de estudo, você vai no mapa, você vai ver que essa cidade chamada Ribla, ela está na terra de Amate, bem próximos, subindo, né, para a Síria, para aqueles lados. Nabucodonosor, rei da Babilônia,
que lhe pronunciou a sentença, o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Então, Ribla, você vai subindo, então você passa por Síria e depois caminhando já nas terras ali da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia ali, que seria a Babilônia, enfim, aquele contexto ali, tá? Então, eles estão a caminho do norte e são presos a caminho do norte. E a sentença de Nabucodonosor para casa de Zedequias. Ele mata todos os príncipes de Judá. Versículo 7. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Olha que terrível. Os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Então já é um outro fato. Já o exército tomou conta do Reino do Sul e saiu destruindo tudo. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Uma ironia, né? Os que não tinham nada do nada passaram a ter campos e vinha. No tempo dos reis, os profetas denunciaram muitas práticas de injustiças sociais que ocorreram tanto no norte como no sul de Israel. E eles não deram a mínima importância. Um período bem tenso. Jeremias, capítulo 52, o último texto para a gente entender esse período de 586, né? Esse fatídico período de tempo. E isso tudo com a permissão de Deus. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Por diversas vezes Deus levantou Jeremias para que houvesse arrependimento da parte de Zedequias, mas ele não quis, né? E aí a ira do Senhor se levanta. A ira do Senhor é a reação da santidade e da justiça de Deus acontecendo em meio a toda essa trágica situação de quebra da aliança e com a lei do Senhor. Sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. Levantaram-se contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, ou seja, não tinha mais o que fazer. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens da guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito dos caldeus acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. A pressão e a estratégia de Nabucodonosor de estar sitiando a cidade, a ponto deles não terem mais mantimento, água, outros recursos, foram obrigados aí a ceder, e alguns até fugiram, viram que não tinha mais chance. Mas Jeremias já tinha falado para Zedequias para ele se entregar a Nabucodonosor, fazer a vontade de Deus, que ele, seus príncipes, seus filhos, né, seus conselheiros iam viver cativos, mas iam viver. E Zedequias não quis isso.
E o livro de Jeremias ele aponta claramente essa questão. Porém, o exército dos caldeus, versículo 8, perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. Então, eles fugiram, aí o exército dos caldeus, né, dos babilônicos, perseguem eles de forma avassaladora, como a gente já leu a 2 Crônicas 36, do 17 a 21, e Jeremias 39, do 1 ao 10, você percebeu ali o que aconteceu com a família de Zedequias e o próprio Zedequias, né? Então, o 52 ele só ainda reforça o que outras passagens bíblicas apontam. Você vê que categoricamente, né, as profecias. Versículo de número 9. Então o tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate. E este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze e levou-o à Babilônia, e conservou no cárcere até o dia de sua morte. Que final terrível para Zedequias. Eu penso que era só ele obedecer o que a profecia de Jeremias dizia. Ele preferiu caminhar conforme o seu entendimento. Olha que coisa terrível. Até na ira de Deus, ele dá a oportunidade para o indivíduo se arrepender, e mesmo que Deus desejava os disciplinar na Babilônia, mesmo cativos, eles iam viver, desdobramentos iam acontecer com eles. Ele preferiu a morte, né, da sua casa. Ele mesmo, Zedequias, né? Versículo 12. No 10º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou a chamas todos os edifícios importantes. Destruiu tudo, como a gente estava falando. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Por isso que posteriormente Neemias ele vai reconstruir os muros. O muro é a fortaleza, né, da cidade. A cidade está sem guarda. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e os mais da multidão. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Então, Deus operou dessa forma com o povo de Israel. Então, no ano de 590, primeiro, no ano de 605 a.C., primeira deportação, o ano de 597. Segunda deportação, no ano de 586, a terceira deportação dos filhos de Israel, do Reino do Sul, para a Babilônia. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda da Babilônia, deixou ficar só alguns pobres e deu-lhes as vinhas e campos ali. Mas era dos pobres, ou seja, miseráveis mesmo, né? Nabucodonosor nomeou um rei para ficar em Judá, chamado Gedalias. Isso está lá em Jeremias, capítulo 40. Gedalias, então, ele vai prestar contas a Nabucodonosor, tá? E aí ele ordena que Jeremias ficasse em Judá. Jeremias capítulo 40, versículo 6. Mas, posteriormente, Jeremias é sequestrado e vai parar no Egito. E lá ele fica até o final de sua vida. Diante desse quadro, Jeremias ele vai escrever o quê? Ele vai escrever o livro de Lamentações. O livro de Lamentações ele é pouco lido pelas pessoas, tá?
Então, diante desse contexto do livro de Lamentações, e eu aconselho você ler o livro de Lamentações, são 5 capítulos, e aí você vai perceber na sua leitura do livro de Lamentações, do ponto de vista do que Jeremias está vendo internamente, e tanto da questão física, material e espiritual do povo do Reino do Sul, de Israel, lá em Judá, Jerusalém, as tribos lá de Judá e Benjamim. O livro de Lamentações é um livro especificamente importante de se ler e de perceber o que é a desobediência, a rebeldia, a iniquidade e a transgressão. Conforme alguns estudiosos, o cativeiro ele foi um momento de muita dor dos judeus. Então aí Deus permite, né, acontecer o que aconteceu, algumas coisas que a gente viu, durante um período de 70 anos de disciplina. Então o Senhor também dá uma palavra para Jeremias, a partir do capítulo 29, o que eles deveriam fazer lá em Babilônia. Eu quero ler esse texto na íntegra com vocês, porque esse texto também ele é importante a gente entender. Deus está dando uma direção para o povo que está indo para o cativeiro, vai permanecer lá durante 70 anos, e Deus vai dar uma direção. O capítulo de Jeremias 29, do versículo 1 ao 14, no meu ponto de vista, é um texto onde você tem a misericórdia de Deus com o povo cativo. É a misericórdia. Tá certo? O que a gente enxerga nesse contexto? O que é a misericórdia? A misericórdia é o ato, né, de reter o castigo merecido. Né? Deus poderia castigá-los como eles mereciam, mas não faz isso. Você tem a graça de Deus aí em Jeremias capítulo de número 29, do versículo 1 ao 14, mas eu vou ler para vocês o versículo 4 e depois a gente para pensar um pouquinho em alguns pontos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela. Ela quem? A cidade. Ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, vocês estão indo para o cativeiro babilônico, procurem viver de acordo com essa instrução, porque eu tenho planos para vocês. Vivam de acordo com o que eu estou orientando em meio ao cativeiro. E aí, a partir do versículo de número 10 a 14, ele fala: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então eles vão formar famílias, vão se desenvolver na Babilônia, e o propósito é que não pare o quê? O desenvolvimento do povo na Babilônia. Cresçam, se desenvolvam, tenham filhos, filhas, criem famílias, porque vocês vão retornar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os pensamentos de Deus para com o povo de Israel é de paz. No cativeiro babilônico, eles aprenderam uma grande lição, que não vale a pena quebrar a aliança do Senhor e
desprezar a lei do Senhor. Não vale a pena. Eles aprenderam a lição duramente durante 70 anos. Então Deus dá esse período de 7 décadas para que eles reflitam no comportamento e na atitude deles. Então me invocareis e a passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, eles vão voltar, vão reconstruir novamente, né, Israel, e ali Deus vai ser invocado e eles vão ouvir a direção de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles vão buscar e vão encontrar, né, de fato, o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E Deus vai mudar todo o quadro deles, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim bom. Mudar a sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares aonde vos lancei. Como eles estão espalhados durante 70 anos por vários locais e terras da Mesopotâmia, ali do Império Babilônico, de uma região muito grande. Pois você olha no mapa, tamanho do Império. Os judeus estão espalhados para tudo que é lugar. Então Deus vai trazê-los de volta para Jerusalém. Vai congregá-los de volta. Tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Então há uma promessa específica e isso depois acontece posteriormente com Ciro, que foi usado nas mãos do Senhor. O cativeiro babilônico foi permissão de Deus ao povo judeu, como consequência aí imediata ao pecado, da quebra da aliança e do desprezo da lei do Senhor. A Babilônia, ela tinha politicamente alguns pontos de políticas diferentes. Eles permitiram que o povo de Israel pudesse viver de forma livre na Babilônia, tá? Mas você pode perceber que pela profecia de Jeremias, capítulo 29, Deus estaria conduzindo, abençoando, e que eles também deveriam orar pela paz da cidade e viver em paz. A Babilônia, ela tinha políticas diferentes enquanto aos povos dominados, tá? Permitia que eles pudessem viver aí agrupados, com liberdade. Os judeus não foram proibidos de adorarem a Deus na Babilônia. É na Babilônia que cria-se, né, as sinagogas, casas de oração, de leitura da Torá, do Pentateuco, né? E eles puderam aí desenvolver a sua espiritualidade. Os judeus na Babilônia tiveram essa liberdade para cultuar, guardar seus costumes, a lei de Moisés, como a gente falou. E aí você tem dois profetas extremamente importantes dentro do período babilônico, Ezequiel em meio ao povo de Israel e Daniel na corte da Babilônia, juntamente com mais 3 amigos importantes ali. São 4 especificamente, né? 4 amigos que estão na corte juntamente fazendo a diferença. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8, ele resolveu firmemente no coração dele não comer das finas iguarias do rei, ou seja, não se contaminar com tudo aquilo que estava acontecendo dentro da corte. Deus abençoou muito a vida dele. E quem são esses 4 jovens? Daniel, um deles, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 tiveram nomes mudados para nomes de deuses babilônicos, mas enquanto no exterior o nome deles foram mudados para deuses babilônicos, mas o interior dos 4 jovens era extremamente de Deus. Então Ezequiel e Daniel, eles foram usados no período do cativeiro babilônico, instruídos de forma por Deus, nas quais eles instruíram o povo de Deus ali
no período do cativeiro babilônico. Ezequiel em meio ao povo e Daniel no meio da corte babilônica, trazendo muitas instruções, principalmente aos imperadores, Nabucodonosor e tantos outros ali, tá bom? Ainda dentro da nação da Babilônia, o Senhor trataria a Babilônia conforme os profetas anunciaram, porque a Babilônia também ela foi uma nação terrível, com desdobramentos muito cruéis. Depois você pode ler Abacuque, você vai perceber isso, tá? Abacuque 2, do versículo 6 a 20, que expressa a terrível forma da Babilônia agir em meio às suas conquistas. Textos bíblicos como Isaías 13 a 14 e 21, do 46 ao 47, Jeremias capítulo 25, 12 a 14, do 50 ao 51, Abacuque 2, do versículo 6 a 20, Daniel 2, 38 a 39, Daniel 5, do 1 ao 30, e Daniel 7, versículo 4. Você vai perceber profecias específicas que ocorreram à Babilônia. Deus trouxe aí também juízo para a nação da Babilônia. Tem que deixar bem claro isso para vocês. Os principais imperadores nesse período que a Babilônia estava no Império: Nabopolassar, 625 a 605, Nabucodonosor, 604 a 562. Então você tem o livro de Daniel, a visão e a interpretação, no capítulo 2. Evil-Merodach, 562 a 560, Nebuzaradã, 560 a 556, Labaz-Marduk, 556, Nabonido, 556 a 539, Belsazar, 556 a 539, onde você tem uma visão e uma interpretação no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, onde Deus tomou o reino da Babilônia, dando aos medo-persas, pelo fato aí de Belsazar desprezar os utensílios da casa do Senhor. Tá certo? Então você tem esses textos descritos em Daniel 2, versículo 38 e Daniel, capítulo 7, versículo 4. Aí você quer entender um pouco mais sobre Nabucodonosor, Nabonido e Belsazar, pesquisando e lendo aí os capítulos de Daniel, conforme a gente retratou aí no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Então, dividido foi o reino, dado aos medos e aos persas, Daniel capítulo 5, versículo 28. Assim, diante da palavra do Senhor, Babilônia, governada na época de Nabonido e Belsazar, ela foi destruída em 538, sob o comando de Ciro o Grande, o persa, tá? E aí a gente vai depois ter uma videoaula sobre o período Medo-Persa. Tudo que nós falamos está embasado numa bibliografia que você pode adquirir com o passar do tempo. Tá aí a bibliografia que você está vendo, livros específicos, pesquisados. Todo o nosso estudo ele é pesquisado com profundidade. E qual é a reflexão que a gente tira do período do cativeiro babilônico? É que eles pararam no cativeiro babilônico porque desprezaram a aliança que Deus fez com eles e a lei do Senhor que parametrizava a vida deles. Quando você quebra e despreza, você corre um risco eminente, que é a consequência dos seus atos. Ação gera reação. Mas antes que aconteça a reação divina de Deus, Deus envia a sua palavra justamente para que haja assimilação do que a palavra está sendo dita e arrependimento do pecado. E geralmente quando Deus ele encaminha a sua palavra, vem uma palavra de acusação, que é
contra o que a pessoa está dizendo, fazendo, aquele comportamento. Vem a palavra para o arrependimento daquela acusação. Vem a palavra de instrução e a palavra de esperança. O que acontece? Eles desprezaram deliberadamente as palavras de acusação, de arrependimento, de instrução e de esperança. E o que restou? A palavra de juízo. Porque também nos oráculos de Deus você tem esse desdobramento. Vem uma palavra de juízo. Então a gente precisa guardar essas coisas. Deus sempre vai enviar uma palavra quando ele está vendo que a coisa está fora do parâmetro que ele estabeleceu, da sua vontade, da sua aliança, da sua palavra. Ele vai mandar a palavra de acusação, vai mandar a palavra de arrependimento para que o homem se arrependa do que ele está acusando. E Deus tem todo o direito de acusar o que as pessoas fazem. E a acusação é em relação à iniquidade, à transgressão e o pecado, conforme eu já expliquei no vídeo anterior. Esses 3 conceitos sobre pecado, iniquidade, transgressão e pecado. Ele manda a palavra de instrução, ele manda a palavra de esperança e ele manda a palavra de juízo se o indivíduo não deseja o arrependimento, a instrução e despreza o caminho da esperança. Meus amigos, nós vimos aí o período do Império Babilônico aí dentro desse contexto aí do período interbíblico. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o período Medo-Persa e os principais livros que são de desdobramentos e importantes que Deus inspira pessoas nesse período. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a refletir na palavra do Senhor. Um grande abraço a todos. Valeu!